Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja gostando do nosso início de viagem junto com as narrativas sobre Jesus no Evangelho de Marcos. Deixa eu te perguntar, você se identifica com esse modo de comunicar-se do apóstolo Pedro? Você, de algum modo, consegue se identificar com o jeito dele comunicar de modo objetivo, né? O Evangelho de Marcos é um evangelho de trajetórias, de travessias, de cruzadas, de um lado para o outro. Há muito movimento expressado nas páginas deste evangelho. Então deixa eu voltar a perguntar, você de algum modo consegue aí se identificar com esse jeito rápido, objetivo de Pedro descrever para Marcos, né, já que foi Marcos que redatou, que redigiu a narrativa do evangelho que leva o seu nome. E esse Marcos é aquele Marcos que está lá em Atos capítulo 12, versículo 12. Ele chamava João Marcos. E depois você dá uma passadinha lá no livro de Atos e leia todo o capítulo 12 ali, você vai encontrar esse personagem, essa figura chamada Marcos, que redige esse evangelho baseado nas memórias de Pedro. E o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro dos evangelhos na ordem cronológica, né, a mais aceitada, e do modo também como eu, para simplificar as coisas para mim mesmo, para o sentido pessoal de aprender, de interiorizar aquilo que é importante, fui definindo algumas coisas, né? Afinal de contas, história não é uma ciência precisa, mas sim o que deve de ser levado em consideração é a essência, é o espírito daquilo que está sendo descrito pelo observador, né? Então, nisso especialmente, né, conforme o meu olhar se baseia a história. E as memórias de Pedro foram descritas no Evangelho de Marcos, sendo ele então o primeiro dos 4 evangelhos por ordem cronológica a aparecer. Mas não foi nem sequer o primeiro dos livros do Novo Testamento a ser escrito e chegar na mão dos cristãos da época. O Evangelho de Marcos provavelmente tenha sido ali o 14º, 15º livro a aparecer na ordem cronológica, na ordem do tempo, conforme foram surgindo os escritos do Novo Testamento. Era outro tempo, não é? Era outro momento. E, enfim, e a narrativa do Evangelho de Marcos, né, sob esse prisma do olhar de Pedro, é bem interessante. E eu estava ainda pensando ontem sobre o modo como Pedro começa a descrição do seu evangelho para Marcos, baseado naquela experiência visceral, obra do Espírito Santo na vida de Pedro, diante da pergunta de Jesus sobre quem dizem os homens que sou eu, quem você diz que é Jesus, quem é Jesus para você? E essa foi a pergunta de Jesus para os discípulos. Ele pergunta quem dizem os homens, quem as pessoas estão dizendo que eu sou, quem sou eu para eles. E diante da resposta que foi surgindo ali naquele momento, alguns diziam, olha, alguns estão falando que você é Samuel ou Elias ou algum dos profetas, outros inclusive estão dizendo que você é João Batista que voltou à vida. E então, diante dessas percepções que haviam já naquele momento, Jesus pergunta para os discípulos, e vocês quem dizem que sou eu? E Pedro diz, movido pelo Espírito Santo,
ele diz e ele declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa percepção não foi obra da carne, é dizer, não foi uma percepção baseada em conhecimento de literatura do Antigo Testamento, dos profetas, dos salmos. Essa foi uma percepção iluminada na mente de Pedro, e Jesus diz: Pedro, isso não é obra da carne, não é obra do sangue. Quer dizer que não tem nada a ver com uma herança genética privilegiada, que você possa dizer: olha, que cara inteligente que eu sou, que bacana que eu sou, que eu consigo dizer coisas que ninguém mais diz. E Jesus diz para Pedro: Pedro, isso nada tem a ver com mérito pessoal, isso é iluminação do Espírito na mente, no coração, que faz com que o sábio, o rico, o pobre, os pequenos, os simples possam compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é Deus. E a narrativa de Marcos começa com essa declaração. Se não, observa lá. Se você ainda não começou a acompanhar as leituras, te inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações das leituras diárias e de algumas mensagens que eu vou ir postando aqui, subindo aqui no canal, para você também compartilhar. Assim eu te ajudo também a lembrar, né, de dar continuidade na leitura da Bíblia. E nós começamos pelo Novo Testamento, concluímos o Evangelho de Mateus, estamos já no Evangelho de Marcos. Agora observa qual é a declaração e a memória de Pedro, passados, quem sabe, 10, 15 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, daquela experiência física, né, no cotidiano daqueles pelo menos 3 anos ali intensos durante o exercício ministerial de Jesus entre os homens, pelo menos daquilo que se pôde declarar publicamente e do que os próprios apóstolos e discípulos que o acompanharam durante esse período registraram. E Pedro resgata aquela memória de algo que jamais poderia ser apagado de dentro dele, da vida dele, que é essa declaração. Início do Evangelho de Jesus Cristo, escreve Marcos: Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem dizem os homens que eu sou? E quem você diz que é Jesus? E Pedro diz: Tu és o Filho de Deus. E essa é a declaração de divindade, essa é a declaração que fez com que religiosos se sentissem ofendidos, chamassem Jesus de louco, e tudo que Jesus foi menos louco, né? Ele seria louco se o que ele declarasse não fosse verdade, mas tudo que ele viveu, o modo como ele encarnou palavra viva, o modo como Jesus viveu, tudo indica para o fato de que ele é Filho de Deus. Afinal de contas, ele foi morto, venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia. E inúmeras testemunhas foram pessoas que puderam presenciar os acontecimentos daquele dia. E é mais, Pedro e todos os apóstolos demais estiveram dispostos a morrer e dar a vida, entregar-se à morte, mas não negar o fato daquilo que eles tinham visto, tocado, sentido, vivido, abraçado naqueles dias. Então, quem é Jesus para você? É a minha pergunta hoje, baseada no Evangelho de Marcos, para você pensar. Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Uma religião? Participar de uma tribo? Participar de um grupo que frequenta cultos, que segue alguns rituais? Quem é Jesus para você? Jesus representa apenas uma lista de regulamentos, de normas? Ou Jesus é a encarnação do Filho de Deus? Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade?